Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, com cada um de vocês, que a vida de vocês seja assim grandiosamente esplêndida, feliz, né? Que a vida de vocês venha glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite para todo sempre. Amém. Erga sua mão direita para os céus e repita comigo: Pai, que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao nosso Deus nessa noite, porque Ele é digno de louvor e adoração em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, hoje quarta-feira, hoje se encerra mais essa série de mensagens da Jornada Feliz, e muito foi se dito e muita gente aprendeu sobre como ter uma jornada feliz, com o Senhor Jesus, com Deus em nossas vidas. Aprendemos sobre confiança, confia no Senhor, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aprendemos também sobre determinação. Deus falou com Josué: levanta, seja forte e corajoso, porque eu sou contigo, assim como fui com Moisés, assim serei com você. E Deus fala nessa noite com cada um de vocês: sejam fortes, corajosos e sigam firmes na presença de Deus, porque assim como o nosso Deus, Ele foi com os antepassados, os grandes homens, profetas, assim também Ele será contigo, Ele é contigo para todo sempre, enquanto você estiver nos caminhos dEle. Em nome do Senhor Jesus. Aprendemos sobre proteção divina. Jó, ele era abençoado porque Deus, ele tinha ali em volta da vida dele, em volta da família dele, uma proteção onde nada, nem ninguém podia tocar. Deus era com Jó, Deus também é com cada um de vocês, meus irmãos. Aprendemos também sobre a provisão, que Deus é um Deus provedor, Deus é um Deus que não deixa faltar nada para a nossa vida. Falando isso, eu quero contar um testemunho antes que eu entre na mensagem, rapidamente aqui, sobre a campanha Jeová Jireh, que teve início da campanha Jeová Jireh. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu agarrei com unhas e dentes uma fé em nosso Deus, que eu tenho certeza que este ano de 2025, o ano da herança, a minha vida, assim como a vida de vocês, irá glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Foi distribuído na campanha Jeová Jireh o kit, a caneta, a pulseirinha, o óleo, o nosso projeto de vida. E eu me lembro quando o pastor André falou assim: essa caneta você vai usar para você assinar os teus contratos, para você assinar ali o teu orçamento. E nesse período eu passei por um lugar e vi uma grande construção de um grande galpão ali na BR-381, do lado do PTB. E eu não sei com quem que eu comentei, eu falei assim: ali vai precisar de porta. Deus já abriu a minha visão, Deus já me deu a direção. Deus falou assim comigo: ali vai precisar de meus serviços. Eu não sei com quem que eu comentei, eu falei assim: ali eu vou pegar aquele serviço ali. Aquele serviço ali é meu, em nome de Jesus. Passou-se o tempo, então a gente fica meio que desacreditado, né? Isso é da natureza humana, infelizmente. Então passou-se um tempo, e eu vi assim, os pessoal trabalhando lá, fazendo telhado, empresa grande. Então me veio à mente assim: já que tem uma empresa grande mexendo, então eles vão dar continuidade ao serviço com o pessoal, assim, não tem chance para você. No final de novembro, uma pessoa me ligou, um engenheiro me ligou: tem um orçamento para você fazer pra gente lá no PTB, lá naquele lugar. Eu falei: glória a Deus. O que eu fiz? Eu fui lá com minha agenda para poder tirar as medidas, confirmar, levei na caneta Jeová Jireh. Eu falei assim: com essa caneta eu vou fechar esse orçamento, porque eu determinei que isso aqui vai ser meu e assim será. Eu fiz o orçamento, preenchi, mandei para o cliente. Ele demorou um tempo para responder e novamente me veio à mente: ele está demorando a responder.
fiel para cumprir aquilo que Ele promete em nossas vidas, amém? Em nome do Senhor Jesus, um aplauso para Deus. Então, muito se foi dito sobre se ter uma jornada feliz e abençoada, sobre todas essas coisas, onde Deus Ele pode e vai abençoar cada um de nós. A partir do momento que tenhamos fé, Deus Ele se faz presente em toda e qualquer situação. E hoje nós falaremos de um outro tipo de jornada feliz. Só que ela vai depender dela ser feliz ou não, vai depender de você. É um assunto muito delicado e porém muito importante, eu acho. É sobre a salvação. A jornada que você tem até um objetivo, que é a salvação, fazer morada junto com o Senhor Jesus. Eu quero fazer morada junto com o Senhor Jesus. Quem aqui gostaria de morar nos céus junto com o Senhor Jesus? Glória a Deus. Só que até chegarmos a esse objetivo, até nós chegarmos a esse destino, nós percorremos por uma jornada. E Deus está conosco durante essa jornada. Quando nós firmamos uma aliança com Ele, quando nós firmamos um pacto com Ele. Hoje falaremos dessa jornada rumo à salvação. Pode ser feliz ou não. Isso depende de mim, vai depender de você. Vamos começar com uma história. Vamos começar contando sobre a história de Israel, um pouco da história de Israel. Vou começar de Davi para cá. Nós ouvimos a história de Davi, que quando Davi ele estava no pasto, ele estava ali desprezado, era uma pessoa qualquer, um garoto qualquer, uma criança qualquer, mas Deus já tinha tudo planejado, Deus já tinha a trajetória escrita, Deus já tinha a jornada de Davi rumo ao trono, rumo à glória, uma jornada feliz. A partir do momento que Deus entrou na vida de Davi e constituiu Davi como rei de Israel, ele passou por um período que não foi fácil, foi uma jornada que teve altos, teve baixos, teve situações adversas, teve dificuldades, mas o segredo é que ele se permaneceu firme, confiando em Deus, porque uma vez que ele escutou, Deus é comigo, ele pôs aquilo no coração e na mente. É isso que você, meu querido, tem que impor na sua mente, tem que determinar e crer. Se Deus falou que Ele é contigo, vai, porque Ele é contigo nessa jornada, em nome do Senhor Jesus. Com o passar do tempo, Davi já estava no trono, já estava reinando. Então Davi, ele reinava ali em Israel, segundo a orientação de Deus, segundo a direção de Deus. Então no período que Davi ele era rei, Israel era um lugar de fartura, era um lugar abençoado, sabe? Havia muito ouro, havia muita prata. Então as pessoas eram felizes porque tinham um governo que, segundo a lei de Deus, sabia conduzir o povo na jornada feliz e abençoada. Só que teve um momento que Davi ele despertou algo na mente dele, porque ele falou: não, peraí, isso não dá certo, porque enquanto eu estou morando aqui num palácio cheio de regalias, cheio de fartura, a presença do meu Deus está morando aqui numa tenda, porque até então a presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança foi feita para ela um tabernáculo, e essa arca ficava ali dentro daquele tabernáculo, ou seja, uma tenda. Davi falou com Deus: não, isso não é justo. Como é que eu vou usar a presença de Deus, deixar ela guardada em um lugar qualquer? É como a maioria de nós homens, né, nós temos aquele quartinho, né, aquele cantinho da bagunça, onde a gente guarda as nossas ferramentas, guarda ali qualquer coisa que a gente vai usar no trabalho. Então
fala assim: eu não posso usar a arca da aliança, a presença de Deus, porque quando Davi ia para as guerras, ia para as batalhas, a arca da aliança, a presença de Deus estava ali na frente, sabe, trazendo a vitória, trazendo, sabe, a felicidade, trazendo a conquista. Então Davi falou: eu não posso usar a arca da presença de Deus como uma ferramenta que eu usei, né, atendeu as minhas necessidades, e agora eu vou colocar, deixar guardado no cantinho, e quando eu precisar eu vou lá e pego de novo. Isso é consideração, isso é reconhecimento que sem Deus nada pode acontecer, sem Deus ninguém pode fazer absolutamente nada. Então Davi falou com Deus: meu Deus, eu vou fazer uma casa para o Senhor, eu vou fazer uma habitação para o Senhor. Como que o Senhor quer que eu faça essa casa para o Senhor? Davi pediu orientação para Deus. Deus deu as instruções para Deus fazer. Então Davi, ele começou a fazer essa casa de Deus, porém Deus falou com ele o seguinte: você começou a fazer, ok, só que você não vai terminar, porque as tuas mãos estão manchadas, sabe, pelo sangue, com o pecado que Davi cometeu. Então Deus meio que não se agradou, porque as coisas para Deus têm que ser perfeitas. Deus quer da gente santidade, para que Ele possa fazer morada da gente, de Jesus. Então Davi, ele passou essa função, essa tarefa de terminar a casa de Deus, passou para o seu filho Salomão. E Salomão, então, ele começa essa obra de terminar a casa de Deus, terminar este lugar sagrado. Podemos ver lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao 16, onde Salomão, ele termina esse templo e consagra esse templo ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Você que trouxe sua Bíblia, você que não trouxe. Deus se agradou daquilo, Deus se agradou porque finalmente Deus não ia ficar de canto em canto, de lugar em lugar, né? A presença de Deus, né, representada assim, dentro de um quartinho, né? Um quartinho de ferramenta, dentro de um lugar qualquer. Deus teria uma casa consagrada para Ele. Ele se agradou daquilo. Então está escrito lá no capítulo 7, versículo 11: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer a casa do Senhor e na sua casa prosperadamente efetuou. 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Então, Salomão, ele consagrou aquela casa ao Senhor. Meu Deus, está aqui essa casa sua, do Senhor, a casa onde nós poderemos ter uma maior intimidade contigo. E Deus falou, Deus fez essa promessa: gostei que vocês fizeram para mim. Então
abria suas janelas do templo, acendiam-se incensos, né, que eram aromas agradáveis ao Senhor. Se tinham cuidado para que não se apagasse a luz do candelabro, que representava ali a chama acesa do Espírito Santo. Então tinha esse cuidado, todo esse cuidado com a casa de Deus. Então era limpa a casa de Deus, era bem cuidada. Fazia-se ali os sacrifícios dentro da casa de Deus, os sacrifícios de oferta. Então essas pessoas tinham ali todo um cuidado, todo um carinho pela casa de Deus. Só que com o passar do tempo foram se relaxando, foram se deixando para lá, foram perdendo os bons costumes, foram perdendo a prática, digamos assim, que do primeiro amor, daquele cuidado. Então, todas as vezes que Israel, ele deixava, o povo de Israel deixava de buscar a Deus, deixava de sacrificar, deixava de se consagrar, vinham os inimigos e destruíam aquele lugar, vinham os inimigos e destruíam tudo, colocavam tudo a perder. Então o povo meio que ficava em desespero, sabe, se atentava novamente e buscava a presença de Deus novamente, e Deus, com a sua misericórdia, novamente ele dava vitória àquele povo, ele erguia aquele povo e novamente alimentava aquele povo. Porque teve um período que quando Deus ele se desagrada, ele se afasta, porque não tem como a presença de Deus estar no lugar onde a imundície, a impureza, onde o pecado habita. Deus gosta, ele quer um lugar só para ele, para que ele possa reinar. Assim também na sua vida e na minha vida, não pode ter lugar para outras coisas a não ser para o nosso Deus, para que ele venha governar a sua vida. Você quer ter uma jornada feliz, uma salvação? Deixe que Deus tome a direção da tua vida, em nome de Jesus. E com o passar desse tempo que tudo veio a perder, as pessoas entravam em pecado, não era pecadinho não, era pecado assim, aterrorizante, esse pecado que Deus tinha por pavor, Deus tinha nojo daquilo, e Deus permitiu que viesse o inimigo dessa vez e acabasse com tudo. Vieram os babilônicos e destruíram aquele templo, porque o povo estava contaminado com aquela cultura, contaminado com aqueles costumes dos babilônicos, e já deixavam Deus de lado, deixavam de buscar a Deus, deixavam de sacrificar a Deus, já não havia mais santidade para com aquele povo, para com Deus. Então Deus, ele permitiu que viesse os inimigos destruindo tudo, assim como está escrito lá em 2 Reis, capítulo 25, versículo 8. Reis, capítulo 25, 8 e 9. Está escrito o seguinte: no 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Deus permitiu que isso acontecesse, porque o povo já não buscava mais a Deus, porque o povo já não sacrificava a Deus. Deixaram a jornada que outrora era feliz cair em infelicidade, cair na desgraça, digamos assim. Então a fome veio àquele lugar, a escassez veio àquele lugar. Depois disso, segundo os estudiosos, arqueólogos,
sabe se foram os babilônicos que fizeram isso ou se foi algum outro engraçadinho, né? E encontraram uma placa, um manuscrito, uns destroços do templo, escrito o seguinte assim, ó: Deus morou aqui, não mora mais. Você quer que Deus permita que os inimigos cheguem até o teu lar e destruam tudo? Eu creio que não. Deus não quer que você tenha uma jornada infeliz. Eu falo isso, meus irmãos, com sentido à sua salvação, em busca pela sua salvação, porque muito se fala assim, em a gente conquista, ter a vida abundante, nada contra isso, porque é promessa de Deus. Eu quero e vou ter uma vida abundante em nome de Jesus. Cada um de vocês terá uma vida abundante, porque é promessa de Deus. Não vamos deixar, para ter uma vida, para buscar uma vida abundante como estivermos no céu, que comece daqui da terra, em nome de Jesus. Só que para que isso aconteça, é necessário que eu permaneça fiel, firme nessa jornada, onde Deus, Ele é comigo, onde Deus é com cada um de vocês, Deus é conosco. Deus, Ele envia provisão, Deus envia proteção. Então não podemos deixar que os inimigos, eles venham entrar e destruir a nossa vida. Deus morou aqui, não mora mais. É uma frase muito pesada e desrespeitosa para aquele lugar que antes foi consagrado a Deus, um lugar onde Deus, Ele fazia morada naquele lugar. Agora está em ruínas, está destruído, e Deus se afastou. Deus já tinha se afastado há tempo, porque onde permanece o pecado, Deus não permanece naquele lugar, porque Deus não divide o pecado, Deus não divide o espaço dele com ninguém. E os tempos atuais de hoje, digamos assim, hoje nós temos construções de vários templos, um outro tipo de templo. Essa igreja é um templo de Deus, onde essa igreja foi consagrada a Deus. E da mesma forma que Deus disse, Deus também fala para esse lugar: o povo da quadrangular São Jorge, estarão abertos meus ouvidos, estarão abertos meus olhos, atentos meus ouvidos para toda oração que se fizer neste lugar. Em nome de Jesus, você está aqui, eu creio que não está à toa, você está aqui por um objetivo, você está aqui por um objetivo de ter uma caminhada, uma jornada feliz e abençoada. E no sentido espiritual também, nós estamos aqui, nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, porque nós cremos que Jesus é o único caminho, a única verdade, a vida, o caminho para o céu, o caminho para a salvação. Em nome do Senhor Jesus, dá um aplauso. Esse é um tipo de templo, é um templo físico, é um templo onde também recebe cuidados, de ano em ano, se passa por uma reforma neste lugar. Então as coisas são modificadas neste lugar. Passamos por uma reforma este ano, ficou um lugar lindo, ficou um lugar abençoado, porque são cuidados que a gente deve ter com a casa do Senhor. Temos servos e servas que estão aí, dispostos a trabalhar para a obra do Senhor, para manter este lugar limpo, organizado. Todo domingo, se faz aqui uma limpeza geral, uma faxina, se limpa desde o altar, o chão, os bancos, os banheiros. Então são pessoas em que Deus confiou e vem abençoado, porque aquele que agrada ao Senhor, Deus satisfará o desejo do teu coração. Então este lugar, essa casa também, ela é bem cuidada por Deus, porque Deus, Ele habita aqui, Deus mora aqui. Deus ouve as nossas orações e atende o nosso clamor e atende o nosso pedido. Só que eu quero falar, meus irmãos, de um outro tipo de templo.
que sou eu, é você. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus quer fazer em nós um novo templo para a sua morada, templo do Espírito Santo, assim como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu, você, nós somos templo do Espírito Santo. Antes Deus fazia morada num templo físico, que era o templo de Salomão. Deus faz morada assim neste lugar, mas Deus, Ele quer fazer um templo dentro de nós, em nossas vidas. Amém? Lá em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16. Está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Somos constituídos templo do Espírito Santo. Deus quer fazer morada em nossas vidas, para tomar a direção dos nossos caminhos, para nos orientar, para nos levar, para nos conduzir a uma jornada feliz, rumo aos céus, rumo à salvação. Que o propósito de Deus é esvaziar o inferno e preencher os céus. Deus diz assim, o Senhor Jesus diz o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa morada é para quem, gente? É para a gente, para mim, para você, que temos assim essa jornada espiritual feliz e abençoada. Só que infelizmente muitos hoje não se dá conta do poder dessa palavra, do poder dessa promessa, e que nós somos o templo do Espírito Santo. Não dão muita importância. Ora, se o ser humano soubesse a nossa posição, se o ser humano soubesse o que somos para Deus, tão precioso a nossa alma era para Deus, não dava tanta bobeira, não dava tanto mole, por assim dizer. Pessoas que tiveram na presença de Deus, pessoas que foram tão usadas por Deus, pessoas que no seu clamor, na sua aflição, buscava a Deus com tanto fervor e prometia a Deus: Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade. Mas por causa do pecado, com o passar do tempo, acabaram caindo nesse pecado, onde Deus ele se afastou. Os inimigos antes, naquela época, eram os inimigos físicos, onde se travavam guerras, onde se matavam gente, onde se tomavam os bens daquele povo, se tomavam a família daquele povo, levava como escravo. Hoje os nossos inimigos não são físicos. Hoje nossos inimigos são espirituais. E Satanás, com o passar do tempo, ele aprendeu a como entrar, invadir o templo do Espírito Santo. Eu falo eu, você, pessoas, e levar a destruição àquele lugar. Novas estratégias do diabo, duas estratégias fortíssimas que ele tem. Os cristãos, antes Satanás ele brigava, ele lutava para poder tirar o cristão de dentro da igreja, tirar o cristão de dentro do templo, para chegar lá fora, ele fazer o estrago e fazer a destruição. Mas ele aprendeu uma estratégia nova. Em vez de eu tirar a pessoa de dentro do templo, ele quer tirar a pessoa da presença de Deus. Então, infelizmente, a pessoa ela não se atenta para isso, e o Satanás, infelizmente, ele vem tirando muita gente da presença de Deus, com duas estratégias que ele criou para o cristão. Eu não digo isso para quem está lá fora, porque o mundo já jaz no maligno. Então quem já está lá fora já está sob o domínio dele. Eu falo isso para o cristão, aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor Salvador, aquele que profetiza a sua fé em Cristo.
Satanás criou a estratégia seguinte: primeira, manter os cristãos ocupados. Ocupação. Tem-se dito em poucos tempos que o tempo vem passando rápido, o tempo está passando depressa, não está dando tempo para fazer nada. Mal você chega em casa, toma um banho, vem para a igreja, durante o dia é uma correria que não dá para você pensar, não dá para você se programar direito. E outra estratégia é manter os cristãos aqui distraídos. Em compensação que a pessoa não tem tempo para nada, Satanás trouxe a distração. Isso. A tecnologia tem sido a distração que está tirando os cristãos da presença de Deus. Essa semana, eu acho que anteontem, eu escutei um comentário assim que eu achei muito interessante. E todo mundo está falando assim que o tempo está passando rápido, passando depressa. Na hora que você pisca, já é 9 horas, já é 1 hora, já é 6 horas, já é 10 horas da noite e você não fez nada. Mas engraçado, pensa comigo. Quando você viaja aí para uma roça, né, o pessoal que viaja aí para descansar, vai para um lugar, um interior, um sítio e desliga a sua internet. E acorda cedo, acorda 6 horas. Você vai ver que o dia não passa. O dia não passa de jeito nenhum. Você não tem o telefone para mexer, você está ali na natureza e tal, você mexe numa coisinha na outra. Você fez tanta coisa, vou ver as horas que é 9 horas ainda. O estômago já está nas costas de fome. Esperou a hora do almoço. Você foi lá, comeu, almoçou, mexe em outra coisa, deu uma cochilada. Já deve ser o quê? Já deve ser umas 5 horas da tarde. É 12h15 ainda. Porque não tem essa distração aqui. Ó. Quando você chega em casa do trabalho, não, vou dar uma olhadinha aqui na rede social, rapidinho, coisa rápida. Na hora que você assusta, já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nossa, já é 1 hora da manhã, deixa eu ir dormir. Porque amanhã eu tenho que trabalhar, levantar cedo. Então, 2 estratégias que Satanás ele tem criado e tem fisgado muitos é manter o cristão ocupado com ocupações, manter a distração, trazer a distração. Por favor, traz uma cadeira para mim, por favor. Traz uma cadeira para mim. Vocês se atentam ao que eu direi no momento. Em nome do Senhor Jesus. A gente está glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Aqui essa cadeira. Eu quero que vocês imaginem o seguinte. Dentro de cada um de nós existe um espaço específico onde quem vai se sentar aqui vai dirigir a sua vida, seja para o bem, seja para a perdição. Todos nós temos um espaço, um lugar onde é exclusivo, que teria que ser exclusivo para Deus, onde nada pode tocar, somente o Senhor Deus que pode ter acesso a este lugar. Assim como o Jardim do Éden, vocês lembram? Deus deu o Jardim do Éden, colocou Adão no jardim, falou assim, ó, em tudo vocês podem tocar, vocês podem fazer o que quiser, eu dou autonomia para vocês, para dar nome aos animais, fazer o que quiser, mas tem um lugar ali que ele é meu, vocês não podem tocar. Se tocar neste lugar, vocês estarão rumo à perdição, rumo à maldição. A jornada que será feliz de vocês vai ser infeliz. Assim nós temos este lugar em nós, que é o centro do nosso ser, onde quem vai se assentar aqui vai dirigir a tua vida, seja para o bem ou seja para o mal. Presta atenção nisso. Muitos colocaram Deus em primeiro lugar, onde Deus se assenta. Deus, quando senta aqui no centro do teu ser, Ele dirige a tua vida rumo à salvação, rumo à vitória, rumo às conquistas. Vai ter dificuldades, vai ter adversidades? Sim, é claro. Em
enquanto estivermos aqui, teremos aflições, mas a diferença é que, enquanto Deus estiver sentado aqui, você pode ter certeza que a luta vem, mas a vitória, ela é certa. Em nome do Senhor Jesus. O problema é que muitos, o pecado, ele vem ocupando o lugar de Deus. A pessoa põe Deus ali em primeiro lugar. Mas Satanás, ele fica em redor ali, enviando as suas setas, enviando os teus planos. E a pessoa acaba aqui cedendo com aquilo. Vem as preocupações do dia a dia. Vem o medo, vem a incerteza, vem a insegurança, vem o pecado, onde vem ali querendo ocupar o lugar que é de Deus. E como Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele não divide o seu espaço com ninguém. Deus, ele vai se afastando. Vai se afastando. A pessoa coloca aqui o emprego em primeiro lugar, no lugar de Deus. Só coloca aqui o marido, a esposa em primeiro lugar. Coloca os filhos em primeiro lugar. Deus vai olhando aqui, ele vai se afastando, porque já não tem mais espaço para ele. A pessoa coloca redes sociais no lugar de Deus, naquele lugar onde, aquele tempo onde era para estar buscando a presença de Deus, a luz de Deus. Lembra do templo onde as luzes do candelabro não podiam se apagar, era a chama do Espírito Santo, não pode se apagar. A chama do Espírito Santo não pode se apagar na minha vida, nem na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, enquanto nós estamos nessa jornada, nessa caminhada, não podemos parar de buscar a presença de Deus. Então eu digo para você, não para, pelo amor de Deus, não para, hein? Não para, porque se você parar, amanhã alguém vai olhar para você e vai dizer assim, ó, Deus morou aqui, não mora mais. Isso é terrível, porque certa vez, né, para não demorar muito, quando eu morava ali no PTB, eu congregava numa igreja onde o culto era aos domingos de manhã. Quando eu saía desse culto, eu passava numa padaria, né, para estar comprando pão, né, para estar levando para casa, e tinha ali um grupinho de moradores de rua, né, umas 3 pessoas, e tinha uma mulher ali que cheirava mal, sabe, estava só nos trapos. Então, uma vez, Deus, ele me tocou para ir até ela e levar uma palavra. Glória a Deus que eu fiz isso, porque se eu não fizesse isso, eu ia carregar esse peso o resto da minha vida. Por quê? Porque eu cheguei até essa mulher, eu fui lá, comprei alguma coisa para comer, né? Porque deveria estar com fome, não sei. Mas eu comecei a falar de Deus para ela. Né? Porque você está na situação e Deus, ele pode te tirar dessa situação, porque ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas, basta você se entregar a Ele. Ela virou para mim e falou assim, você está perdendo seu tempo comigo. Eu falei, não, nenhum tempo a gente perde para Deus, quando a gente está fazendo a vontade de Deus. Ela falou, de tudo isso que você está falando, eu já sei. Você está perdendo seu tempo comigo, vai embora daqui. Por que você está falando isso? Ela falou o seguinte, eu já fui obreira da casa do Senhor. E hoje ela chegou naquela situação. Deus morava ali, já não mora mais. E eu perguntei a Deus, Senhor, o porquê que isso aconteceu? Deus, o porquê essa pessoa que era tua serva e hoje ela está nessa situação. Deus diz assim em 1 Coríntios, né, capítulo 3. Primeiro ele fala assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Mas no 17 Deus diz o seguinte, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Infelizmente ela permitiu que, por causa de uma mágoa, ela contando em lágrimas, ela contou por causa de uma mágoa da filha dela, entrou e ela desanimou e saiu da igreja, saiu da presença de Deus. Satanás, ele entrou naquele templo, invadiu o templo que é o corpo dela, meteu o pé naquele templo, invadiu, estragou, fez um estrago, botou fogo naquele templo, destruiu as ruínas. Tempos depois, uma semana depois, eu soube
ela havia falecido, de falência múltipla dos órgãos. Então perguntei a Deus, meu Deus, será que ela ouviu o clamor? Será que ela ouviu a palavra? Será que ela teve outra chance? Eu pergunto a vocês, você que está aqui, de repente você se sente desanimado, você se sente com vontade de sair da igreja por causa das complicações, por causa das adversidades. Olha, Deus vem perguntando, será que ainda tem morada para mim aí? Será que Deus está morando aí ainda? Não para. Aconteça o que acontecer. Estamos numa jornada feliz, rumo à salvação, onde aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo em nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar nesta noite, se acaso existe alguém aqui nessa noite em que está querendo entregar a sua vida a esse único caminho, que é o Senhor Jesus, rumo à salvação. Se tem alguém aqui nessa noite que, olha, fala assim, Wagner, eu estive, desanimado, eu estive afastado, da presença de Deus, mas eu gostaria muito de voltar a essa jornada pela minha salvação. Eu quero prezar pela minha salvação, porque eu creio que Deus ainda tem uma chance para mim. Eu volto a dizer para você que está aqui nessa noite, que ainda quer essa oportunidade, quer se entregar à vontade de Deus. Levanta do seu lugar, vem até aqui na frente do trono, onde Deus está morando neste lugar. Temos alguém aqui nessa noite que gostaria de fazer essa entrega ao Senhor Jesus? Enquanto há tempo, diz-se que a misericórdia de Deus é infinita, mas eu digo a você que a misericórdia de Deus, ela tem uma data, ela tem um tempo de validade. Que tempo é esse? Enquanto os nossos olhos estiverem abertos, Deus é misericordioso e Deus nos dá novas chances. Mas quando esses olhinhos aqui fechar, acabou a misericórdia de Deus. O que você tem que fazer, faça enquanto está em vida, em nome do Senhor Jesus. Se não tem ninguém nesta noite, fique de pé neste lugar. Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus para que o nosso templo, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, ele seja revestido pela proteção de Deus, pelo fogo de Deus em nossa volta, para que nada venha nos derrubar, para que nada venha entrar em nossas vidas e venha destruir nem a nossa casa, nem a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que é sempre um lugar para Deus nesse lugar. Este templo aqui não será destruído, porque Deus ele vai morar neste lugar a partir deste momento, em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Cristiane, ore comigo assim. Senhor meu Deus, eu entrego a Ti a minha vida. Faça de mim, ó Pai, o Teu templo, a Tua morada. Que o Senhor, a partir de hoje, venha guiar os meus passos. Que o Senhor, a partir de hoje, venha guiar a minha vida rumo à salvação. Segure, Senhor, as minhas mãos e não me deixe andar sozinha. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Tua vida, apresento a Tua vida a Deus, neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém, e um aplauso ao Senhor Jesus, porque um novo templo foi construído esta noite, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, Senhor, clame a Deus nesta noite. Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do já Senhor não Jesus, quero nós pedimos ao Senhor igual. para que o Senhor venha fazer morada, Senhor, em nossa vida. Meu Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha se assentar no centro do nosso ser, meu Deus, na nossa mente, e que, Senhor, nós sejamos, meu Pai,
conduzidos, nós sejamos guiados por Ti, meu Senhor, todos os dias das nossas vidas, porque até que o Senhor Jesus que venha há com o sangue da morte. Meu Deus, em nome do Senhor dentro Jesus. de mim, Meu Deus, que o Senhor venha cercar, meu Deus, esta igreja, esta pessoa, meu Deus, este templo do Espírito Santo, Senhor, com Teu fogo, com Teu poder, para que inimigo nenhum venha invadir e venha tomar, Senhor, aquilo que te pertence, aquilo que é seu. Meu Pai, que o Senhor venha guardar, Senhor, a nossa família, guardar, Senhor, meu Deus, a nossa casa, guarda, Senhor, os nossos caminhos, guarda, Senhor, meu Pai, os nossos filhos e filhas, guarda, Senhor, meu Pai, nossos entes queridos, nossos esposos, nossas esposas, meu Deus, que o Teu povo, Senhor, venha ter uma jornada feliz e abençoada, rumo à salvação, rumo aos céus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e com muito fervor, com a certeza de dias melhores e com a certeza da Tua salvação, eu encerro o culto dessa noite dizendo, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça bendita do Senhor, do Espírito Santo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para você que assistiu nossa live e foi abençoado, fique ligado nas informações da nossa igreja. Nossos cultos são realizados nas quartas-feiras e nos domingos. Domingo, 18 horas e nas quartas-feiras, 19h30. Todas as sextas-feiras temos a nossa sala de oração, às 20 horas, aqui na nossa igreja. Para mais informações, fique atento às nossas redes sociais. Estamos de braços abertos para receber vocês. Quadrangular São Jorge, um novo tempo para você.